Olá, irmãos, amigos da Casa da Sopa, todos os amigos também dos irmãos que nos assistem nesse momento. Então, com a permissão dos bons espíritos de luz e do Divino Mestre, hoje vamos dar sequência ao estudo, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E hoje nós vamos encerrar as lições contidas nesse livro, que nós vamos levar para a nossa vida aí. Então toda quarta-feira são feitas as lições, e hoje nós chegamos na lição 180, e não poderia ter melhor título que essa aqui, Deus te abençoa. Então, para encerrar, sabemos que Deus nos abençoa, e para começarmos ele, nós vamos ler uma passagem. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Está em Paulo, Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Então nós vamos começar a ler e ver o que essa lição nos traz. Acreditas-te frágil, mas Deus te suprirá de energias. Reconheces a própria limitação, mas Deus te conferirá crescimento. Afirmas-te sem ânimo, mas Deus te propicia coragem. Então, seja qual for a nossa dor, que sofremos, vamos sempre lembrar que tudo amanhã será melhor, porque Deus está conosco. Basta apenas que nós não engarrafarmos o fel ou o vinagre no nosso coração, ou seja, não guardarmos ressentimentos no nosso coração com o que acontece conosco. Então nós temos que ter sempre a confiança, seja lá o que for, que Deus sempre nos abençoa. Declara-te pobre, mas dispõe das riquezas infinitas de Deus. Entendamos, porém, que o processo de assimilar os recursos divinos será sempre o serviço prestado aos outros. Então, o que nós lemos até agora, não importa o sofrimento que estamos passando, os recursos divinos nós vamos tirar sempre das boas ações que nós fazemos aos outros, ou seja, está nos chamando a atenção para o lema do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Mas infelizmente, nós vemos que muitos de nós, às vezes, quando nós começamos a passar por algumas dificuldades, muitos que se dizem espírita, seja qual for a religião, primeira coisa, muitas vezes, é nós nos afastarmos da religião, em vez de nós aproximarmos da religião, nos afastarmos dos trabalhos de caridade que tem na casa espírita, alegando, não, eu não estou muito bem, então prefiro me afastar. Não, e aqui está mostrando que não é isso. Se nós estamos passando por dificuldades, aí que nós temos que trabalhar, aí que nós temos que correr atrás em ajudar os outros, que nós pensamos, nós não conseguimos ajudar nem nós mesmos, mas é ajudando ao próximo que nós vamos conseguir ser ajudados, não se escondendo, Então, para chamar nossa atenção. Então, qualquer coisa que aconteça, conseguir um serviço, alguma coisa, a primeira coisa, não, está muito difícil, vou me afastar. Não, o interessante é que você continue, para você continuar sendo abençoado. Não que você não vá ser, mas sabemos que na religião é importante nós nos religarmos a Deus ali ao momento, na semana que nós vamos lá, esquecer dos nossos erros, e levar a nossa vida à frente. Então, seguindo aqui, não alegues assim fraqueza, inaptidão, desalento ou penúria para desistir do lugar que te cabe no edifício do bem. Então nós não podemos alegar fraqueza, inaptidão, porque antes de nós reencarnarmos aqui, nós utilizamos o nosso livre-arbítrio e nós pedimos a prova. E Deus nos concedeu. Então, só que nós chegamos aqui, nós esquecemos, E no pequeno detalhe ali que acontece, nós já começamos a fraquejar, esquecemos que nós mesmos que pedimos essa prova, não foi Deus que deu para nós, foi nós que solicitamos por passar pelas dificuldades. Nós temos que lembrar que a felicidade, não é a ausência de dor. A felicidade, as mensagens de Chico nos traz que a felicidade não é a ausência de dor, mas sim a real compreensão da finalidade da dor. Então nós temos que saber qual é a finalidade da dor, que nós vamos ser felizes. Nós vamos aprender a passar, porque se nós sabemos disso,
Nós cremos em Deus e nós vamos aprender a passar por essas dificuldades. Pela hora do otimismo com que amparas o trabalho dos companheiros, Deus te abençoa. Pelo gesto silencioso com que te escoras o equilíbrio geral, Deus te abençoa. Pela frase caridosa e esclarecedora com que asseguras o entendimento fraterno, Deus te abençoa. Pela migalha de socorro ou de tempo, despendes no apoio aos necessitados, Deus te abençoa. Pela atitude de tolerância e serenidade à frente da incompreensão, Deus te abençoa. Convivemos sem dúvida com almas heróicas, habilitadas aos mais altos testemunhos de fé em Deus, através do sacrifício pela felicidade dos semelhantes. Mas Deus, que abençoa o rio capaz de garantir as searas do campo, abençoa também a gota do orvalho que ameniza a sede da rosa. Então nós temos vários exemplos, pessoas que se dedicam ao bem, à caridade e são abençoados. Nós vemos que são almas superiores a nós. Nós sabemos que existe na vizinhança, não precisa nem tão longe, na vizinhança, no próprio reduto do lar mesmo, um filho, um esposo que a gente nota, esposo que é mais evoluído que nós, vemos que eles são abençoados. E aqui ele dá um exemplo, Se Deus abençoa o rio, ele abençoa do maior ao menor. Então ele abençoa do rio a gota de orvalho, Ele põe aqui, do rio capaz de garantir a seara do campo. E ele abençoa também a gota do orvalho que ameniza a sede da rosa. Então Deus não está atento a tudo que acontece conosco. Ele sabe de tudo. Então nós temos que ter a certeza, que Deus sempre está conosco. O homem às vezes passa enojado à frente do charco, sem perceber que Deus alentou no charco os lírios que lhe encantam a mesa. A face disso, se alguém te censura, ouve com paciência. Se existe sensatez na repreensão, aproveita o conselho. Se for injusto o reproche, conserva a alma tranquila na limpeza da consciência. Então, aqui está escrito, a maturidade nos ensina que às vezes temos que aprender a ficar em silêncio, mesmo quando temos muito a dizer, porque muitas vezes nós temos defeitos graves e queremos corrigir isso nos outros. Então, quando nós recebemos um reproche, uma reprovação, nós temos que tirar daquele ensinamento. Se realmente aquilo que a pessoa falou, se nós analisarmos e nós pecamos naquilo mesmo, nós temos que procurar melhorar. Nós temos que procurar melhorar em nós, porque o defeito do outro nós só achamos porque nós temos aquele defeito também. Porque é a pessoa que não é orgulhosa, que anda no caminho reto, tipo Chico Xavier, seja qual for a religião, Matheus Calcutá, Irmã Dulce, Dival, eles não veem defeito nos outros. Não verem, porque eles não têm os defeitos ruins que nós temos, Eles não têm isso. Então por isso que ele não consegue ver. Tudo para ele tem justificativa. Para nós não. Nós conseguimos ver o defeito nos outros porque nós temos aquele defeito. Então, se caso alguém fale mal de nós, se nós analisarmos realmente nós estamos fazendo o errado, vamos procurar melhorar. Agora, se nós não estamos fazendo o que a pessoa disse, o que nós temos que fazer? Ignorar. Deixa passar que ela mesma por si própria vai ver que o errado não somos nós, mas sim ela. Então nós temos que ter essa humildade aqui. Então, em qualquer dificuldade, vamos sustentar a confiança, trabalhando e servindo com alegria, na certeza invariável de que Deus te vê e te abençoa. E se Deus nos vê e nos abençoa, então não tem o que nós temermos, porque nós estamos com Deus. E que Deus então nos abençoe essa semana, que possamos ter um bom dia e que nós possamos colocar sempre em primeiro lugar Deus, lembrando que Ele sempre está nos abençoando, tanto nas horas difíceis quanto nas horas boas. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção e até mais.